Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de fazer um recap da primeira temporada de Fallout pra você chegar na temporada 2 com tudo bem fresquinho na sua cabeça, certo? Bom, indo direto ao que interessa no universo de Fallout, a linha do tempo do mundo segue parecida com a nossa até metade do século XX, mas tudo desanda depois da Segunda Guerra Mundial. Veja bem, cara, ao invés de correr atrás de computadores menores, mais leves, mais práticos, nessa linha do tempo alternativa, a ciência foi seduzida por uma ideia simples, mas perigosa: o poder bruto e o brilho sedutor da energia nuclear. De repente, mordomos, robôs e armas de energia se tornaram lugar comum na vida das famílias americanas. E isso teve consequências massivas na cultura dos Estados Unidos. Na América, de Fallout, os anos 50 nunca realmente terminaram, né? Ao invés disso, a cultura pop e a política da época simplesmente evoluíram para formas novas e mais assustadoras. A Guerra Fria, que na vida real terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética, foi muito mais longa no universo de Fallout. Capitalizando a histeria anticomunista, uma empresa chamada Vault-Tec encontrou um nicho lucrativo e obteve um contrato exclusivo com o governo dos Estados Unidos. Eles construíram 122 abrigos subterrâneos enormes, os Vaults, pela América, e cobraram preços premium dos cidadãos assustados para reservar lugares dentro deles no caso de um ataque nuclear. Os Vaults seriam comunidades subterrâneas, fortes o suficiente para manter afastados a radiação e os monstros que iam surgir dela quando o fim do mundo chegasse. E é claro, o fim do mundo chegou. As bombas caíram em 23 de outubro de 2077, em meio às tensões com a China. Assim, o mundo foi incendiado e as pessoas ricas o bastante para pagar pela segurança foram levadas para os Vaults. Mas o que esperava essas pessoas lá dentro, nem de perto, era o paraíso que tinham prometido a elas. A grande surpresa aqui é a revelação de que a maioria dos Vaults, todos, menos 17 deles, não eram refúgios pensados para salvar a humanidade. Eram experimentos sociais grotescos, concebidos por gente de ternos caros e imaginação doentia, e para garantir que esses testes funcionassem, a Vault-Tec precisava do básico: pessoas presas dentro desses vaults, sem chance de fuga. Enquanto os habitantes dos Vaults eram submetidos a tudo, desde testes de drogas forçados a formas bizarras de governança, a grande maioria dos seres vivos na superfície foi imediatamente vaporizada ou irradiada além da recuperação. Animais selvagens se tornaram mutantes, monstros, humanos viraram lendas ambulantes de horror, incluindo os Ghouls. Os Ghouls ferais são criaturas sem mente, famintas, quase zumbis, mas alguns dos Ghouls mantêm a consciência, ganham longevidade e resistência à radiação. O preço, é claro, é poético e repulsivo: o corpo não para de se decompor. 25 anos após a Grande Guerra, os Vaults de controle começaram a se abrir. Foi quando a Vault-Tec descobriu que tinha falhado no seu objetivo de se tornar um verdadeiro monopólio sobre a humanidade. Outros sobreviventes, que conseguiram evitar a precipitação radioativa, viveram e lentamente começaram a se reunir em comunidades, facções. A sociedade começou a se reconstruir com o passar do tempo, mas esse novo mundo era um grande deserto distópico, cheio de andarilhos violentos, criaturas aterrorizantes como os Deathclaws e uma moral social tão fraturada quanto o próprio planeta. É quando a nossa história pula para o ano de 2296, as terras devastadas, uma paisagem de morte e decadência onde os fantasmas daquele antigo ideal nuclear assombram as ruínas. É justamente nesse cenário que a história da série Fallout é contada através das jornadas de três almas forjadas e quebradas pelo apocalipse e pelas suas mentiras. Cada um partindo de um canto diferente desse universo fraturado, os caminhos deles, inicialmente separados, estão destinados a se entrelaçar e definir o curso dessa primeira temporada. Em primeiro lugar, nós temos a Lucy McLean, uma cidadã modelo do Refúgio 33, cuja visão de mundo otimista, encapsulada ali no bordão dela, Okidoki, foi cultivada nesse ambiente subterrâneo e protegido. A vida de ordem dela, porém, está prestes a ser aniquilada. Depois nós temos Maximus, um aspirante da Irmandade do Aço, que é uma ordem militarista dedicada a controlar a tecnologia pré-guerra. Órfão, resgatado das ruínas de Shady Sands, ele é assombrado pelo seu passado e movido por uma ambição feroz de se tornar o símbolo do poder que um dia salvou a vida dele. E é claro, nós temos o Ghoul, um caçador de recompensa cínico, uma relíquia viva de mais de 200 anos do mundo pré-guerra. Antes conhecido como Cooper Howard, um amado astro de faroeste, ele é a personificação das duras lições que o apocalipse ensina. Com o cenário estabelecido, os eventos catalisadores se desenrolam, arrancando cada um desses protagonistas da sua existência familiar e lançando esses personagens numa perigosa busca que os leva a confrontar as verdades brutais desse mundo.
É curioso que a história de qualquer era muitas vezes depende de um único ponto de ignição, um pequeno momento de caos que sutilmente quebra o status quo e coloca eventos grandiosos em movimento. Na crônica de 2296, um único dia de violência serve como esse catalisador, despedaçando as realidades da Lucy, do Maximus e do Gol. Para Lucy McLean, o fim do mundo começou no dia do casamento dela. A celebração se revelou uma farsa. Os visitantes do Refúgio 32, incluindo o noivo dela, eram na verdade saqueadores da superfície que tinham se infiltrado após massacrar os verdadeiros moradores do refúgio vizinho. A recepção se transformou num banho de sangue em meio ao caos. O pai da Lucy e o supervisor do abrigo 33, o Hank McLean, é sequestrado pela líder dos saqueadores, chamada Moldaver. Movida pela determinação de resgatar o pai, a ingênua Lucy quebra a regra mais fundamental da sua existência. Ela abre a enorme porta de engrenagem do Refúgio 33 e pisa em Wasteland pela primeira vez. Longe da vida protegida do refúgio, Maximus servia como um aspirante na Irmandade do Aço. Quando criança, ele foi resgatado das ruínas bombardeadas de Shade Sands por um cavaleiro usando uma Power Armor, um ato que gravou na mente do menino a imagem da armadura como o poder supremo. Esse trauma de infância é o verdadeiro motor da ambição do personagem, né? Merecer a sua própria armadura. A oportunidade surge quando ele é nomeado escudeiro do cavaleiro Titus com a missão de caçar um cientista fugitivo chamado Dr. Sig Wilsig. Quando Titus se revela um covarde diante de um urso mutante, o Maximus toma uma decisão que define completamente o caminho dele a partir dali. Ele deixa o cavaleiro morrer, veste a icônica Power Armor e assume a identidade de Titus, acreditando que essa é a única chance que ele tem de completar a missão e alcançar a glória que ele tanto deseja. E nesse mesmo dia, no cemitério esquecido, o Gol é desenterrado de uma cova improvisada, com mais de 2 séculos de sobrevivência pesando sobre ele. O cinismo do personagem é tão corrosivo quanto a pele dele. A tarefa do personagem é simples: caçar o mesmo cientista, o Dr. Wilsig, pela recompensa. Endurecido e letalmente eficiente, esse cara representa a antítese da idealista Lucy, né, e do ambicioso Maximus. A busca do Gol não é por glória ou por família, mas por sobrevivência e talvez por respostas a perguntas que apodrecem há mais de 200 anos. Assim, com um pai sequestrado, uma identidade roubada e uma recompensa a ser coletada, os caminhos desses 3 indivíduos, tão diferentes, né, começam a convergir para um único alvo: a cabeça de um cientista fugitivo. O assentamento pós-apocalíptico de Philly se tornou o primeiro palco onde as linhas narrativas da Lucy, do Maximus e do Gol colidiram pela primeira vez, né? Esse confronto não apenas estabeleceu as rivalidades e alianças tênues que definiram as jornadas dos personagens, mas também revelou o objeto central da busca deles, um MacGuffin contido não num dispositivo, mas na cabeça de um homem. A Lucy encontra o Dr. Wilsig e concorda em escoltar o cara, mas a chegada deles a Philly coincide com a chegada do Gol e a chegada do Maximus, e o resultado é um tiroteio caótico, né? Mas sendo uma mulher fiel à sua criação, a Lucy tenta desesperadamente desescalar a violência. E é claro que os apelos dela não fazem nenhum efeito. Ela é salva pelo Maximus, cuja Power Armor bloqueia uma bala destinada a ela, criando esse primeiro encontro tenso e fatídico entre os dois. A Lucy consegue escapar com o Dr. Wilsig, agora mortalmente ferido. Antes de tomar cianeto, ele dá uma última instrução macabra para a moça. Ela deve entregar apenas a cabeça dele a Moldaver, porque lá dentro dela ele implantou uma tecnologia capaz de mudar o futuro. Relutantemente, a Lucy cumpre o desejo do cientista, mas a jornada dela infelizmente continua a ser um teste, né? Ela perde a cabeça ali para um monstro aquático mutante, um Gulper, e é capturada pelo Gol, que então usa a moça cinicamente como isca para recuperar a cabeça, mas na luta que se segue, os preciosos medicamentos do Gol, que impedem ele de se tornar uma fera, são estilhaçados. Isso não é apenas uma perda, né? É o início de um relógio mortal, injetando uma urgência desesperada e perigosa em cada uma das ações futuras do personagem. A captura da Lucy pelo Gol se transforma numa brutal lição de sobrevivência, né? Ele arrasta a menina pela terra arrasada, ensinando a ela a nova regra de ouro: a autopreservação acima de tudo. Ele força a moça a beber água irradiada, vende ela para uma gangue de colhedores de órgãos em troca de medicamentos. No entanto, a resiliência moral da Lucy se mostra notável. Ela consegue escapar, libertando outros Gols aprisionados, e apesar de ser forçada a matar pela primeira vez, ela se recusa a abandonar a sua essência, num ato que desafia o cinismo do Gol
Gol, ela deixa para trás alguns dos medicamentos que ele tanto precisava, provando que mesmo endurecida, a bondade dela não foi extinta. Enquanto isso, Maximus, ainda posando como Cavaleiro Titus, recebe um novo escudeiro, Thaddeus, o mesmo aspirante que fazia bullying com ele antes, né? Juntos eles rastreiam e matam o Cooper, recuperando a cabeça do Wilzig após a experiência, porém o Maximus confessa a sua identidade e, amedrontado com as consequências, o Thaddeus foge, roubando a cabeça e o núcleo de fusão da Power Armor. E eu nem preciso dizer que a jornada do rapaz toma um rumo extremamente bizarro quando um soro de cura duvidoso transforma ele lentamente num Gol, sabendo que se tornar um mutante é uma sentença de morte na Irmandade, né, que mata os carniçais à primeira vista. Ele é forçado a abandonar sua antiga vida num ato desesperado de sobrevivência, eventualmente deixando também a cabeça do coitado cientista para trás. De volta ao Refúgio 33, o irmão da Lucy, o Norm, começa a sua própria investigação. Cético e observador, ele descobre uma série de verdades perturbadoras. Ao explorar o refúgio vizinho, o Norm descobre que os seus habitantes não foram mortos pelos saqueadores do casamento. Eles se mataram numa luta interna muitos anos antes. E investigando os registros, ele percebe um padrão impossível. Todo o supervisor dos refúgios 32 e 33, incluindo o pai dele, veio originalmente do misterioso refúgio 31. A revelação mais chocante é que o Pip-Boy usado para dar acesso aos saqueadores pertencia à mãe dele, a Rose McLean, que todo mundo acreditava está morta. A cada descoberta, as fundações seguras dos refúgios começam a rachar, sugerindo que a conspiração é muito mais profunda, muito mais antiga do que qualquer um poderia imaginar, conectando os segredos da casa do Norm e da Lucy a um plano mestre da Vault-Tec. Esse é o ponto de inflexão da história, você entende? Onde as meias verdades se cristalizam numa revelação esmagadora. As investigações da Lucy e do Norm, combinadas com as memórias do Gol, convergem para expor uma conspiração de 200 anos que reescreve a própria história do Apocalipse. A verdade não estava enterrada sob as cinzas do velho mundo, ela estava trancada nos refúgios desde o início. A jornada da Lucy, agora ao lado do Maximus, leva os dois ao Refúgio 4. Inicialmente parece um santuário, no entanto a Lucy logo descobre a verdade sombria. Os refúgios não eram abrigos para salvar a humanidade, eram placas de Petri para experimentos sociais antiéticos. O Refúgio 4 era um laboratório onde cientistas conduziam experimentos genéticos em seres humanos, criando híbridos e criaturas como o Cooper. Os habitantes atuais não são monstros, mas os descendentes desses mesmos sujeitos de testes humanos que se rebelaram e tomaram o controle do refúgio, as vítimas vivas da ciência desumana da Vault-Tec. Paralelamente, os flashbacks da vida do Cooper Howard em 2077 revelam a origem desse mal. Ao espionar uma reunião secreta da esposa dele, a Barb, uma executiva da Vault-Tec, com os líderes das maiores corporações da América, o Cooper descobre a verdade. Eles não estavam apenas planejando lucrar com a guerra nuclear, eles estavam planejando garantir que ela acontecesse. Para assegurar que os seus investimentos nos refúgios fossem viáveis, eles precisavam de um apocalipse. A conclusão da reunião é a verdade mais condenatória de todas. Como nós podemos garantir resultados? Lançando as bombas nós mesmos. A Vault-Tec e os seus parceiros não apenas se prepararam para o fim do mundo, você entende? Eles iniciaram o fim do mundo para garantir o poder sobre o futuro da humanidade. Mas essa nem é a revelação mais brutal dessa história. A verdade ainda mais surpreendente é de que você tem o poder sobre o futuro desse canal. Sim, gafanhoto, se você quiser ajudar a manter esse canal longe do colapso total, sem precisar gastar um tostão a mais do seu orçamento, é só usar o meu link da Amazon, aquele que está aparecendo o tempo todo aqui nesse QR Code na tela ou na descrição do vídeo, sempre que você for fazer as compras que você já ia fazer de qualquer jeito. Você clica, compra seu purificador de água, seu Funko Pop do Pip-Boy de Fallout, a ração pro Dog Meat que tem aí na sua casa, e uma pequena parte do valor vem para manter esse refúgio a salvo da terra arrasada que é a internet. O valor para você continua exatamente o mesmo, cara, mas esse pequeno desvio de caps dos mega conglomerados mantém o canal vivo e impede que eu tenha que voltar ao meu antigo emprego de ordenhador de piranhas amazônicas. Então use o meu link, cara, para evitar que esse canal se torne um deserto abandonado e esse apresentador se torne um Gol feral. Muito bem, de volta pro vídeo. A investigação do Norm leva ele finalmente a esse Refúgio 31. Se infiltrando no lugar, ele descobre o segredo final. O refúgio é uma instalação de armazenamento criogênico. Dentro dela estavam os corpos congelados dos gerentes júniores da Vault-Tec, incluindo o próprio pai dele, o Hank McLean, supervisionados pelo grotesco supervisor Bud, agora reduzido a um cérebro e um robô de limpeza. O plano era descongelar essas pessoas, uma de cada vez, para
para que elas servissem como supervisoras dos refúgios 32 e 33, cujos habitantes eram, na verdade, um banco de reprodução para criar a sociedade perfeita da Vault-Tec. Após essa descoberta, o Norm se vê preso, confrontado com a escolha de se juntar aos gerentes em criogenia ou morrer. Com a verdade exposta, a busca da Lucy pelo pai se transforma. O confronto final não é mais sobre o resgate de um homem, mas sobre lutar pela alma de um futuro construído sobre um genocídio corporativo. O Observatório Griffith, agora a fortaleza da Moldávia e a nova República da Califórnia, se torna o epicentro para onde todas as facções, mentiras e verdades vão se dirigir. A batalha que se segue é pelo controle da fusão a frio, da tecnologia de energia ilimitada contida na cabeça do Dr. Wilczek, capaz de reconstruir o mundo. Quando a Lucy chega para trocar a cabeça pelo pai, a Moldaver confronta a moça não como uma vilã, mas como a guardiã de uma verdade terrível, revelando a história completa do Hank McClane. Ele não é um supervisor nascido no refúgio, mas sim um funcionário da Vault-Tec de 2077, descongelado do seu sono criogênico para executar as ordens da corporação. A mãe da Lucy, a Rose, descobriu a verdade e fugiu com os filhos dela para a próspera cidade de Shady Sands. O Hank perseguiu a Rose não para eliminar a esposa, mas para recuperar os filhos dele, que ele via como sua propriedade. Para recuperar a Lucy e o Norm e apagar a sociedade que a esposa tinha escolhido, o Hank detonou uma ogiva nuclear, destruindo completamente a cidade, o lar de infância do Maximus. No ataque, a Rose não morreu, ela foi transformada num Ghoul feral que a Moldávia manteve viva e cativa no observatório por todos esses anos. Enquanto a Lucy processa essa traição, a Irmandade do Aço desce sobre o observatório para tomar o dispositivo de fusão a frio. E assim, no microcosmo do observatório Griffin, a macro tragédia da Grande Guerra se repete, né? Facções lutando por uma tecnologia que poderia salvar todos, mas ao invés disso garantindo que a paz jamais aconteceria. A guerra, de fato, nunca muda. A luta é interrompida pela chegada do Ghoul, que, ao ver o Hank, reconhece o cara da sua vida passada e confronta o Hank buscando respostas sobre o destino da própria família dele, né? O clímax dessa batalha deixa o cenário geopolítico de Wasteland irrevogavelmente alterado. O Hank, aproveitando a confusão, veste uma Power Armor e escapa. A Lucy, confrontando o pai, consegue extrair dele o código de ativação e o entrega para Moldávia. Mortalmente ferida, Moldávia ativa a fusão a frio, trazendo a luz a Los Angeles antes de morrer. Maximus, encontrado sozinho com a tecnologia, é erroneamente aclamado como herói, promovido a cavaleiro, e a Lucy, com o coração partido, livra a mãe dela do sofrimento e aceita a oferta do Ghoul, caçar o Hank, para descobrir toda a conspiração da Vault-Tec. Do caos da batalha, novas alianças são forjadas, velhas identidades são destruídas e um novo propósito emerge, apontando os personagens para um horizonte novo e perigoso. O final da temporada deixa cada protagonista num lugar irreconhecível de onde ele começou, né? A busca por um pai, a busca por glória, a busca por recompensa se transformam numa busca singular pela verdade. Lucy, a habitante otimista do refúgio, se foi substituída por uma sobrevivente endurecida do ermo. Viajando ao lado do Ghoul, ela não busca mais o resgate, mas respostas e talvez vingança. Maximus alcançou a posição de poder que ele tanto desejava, mas agora suspeita que pode estar trabalhando para os vilões, enquanto a facção dele controla a tecnologia que poderia salvar o Wasteland, mas que provavelmente vai ser guardada para sempre. Com um propósito renovado, o Ghoul guia a Lucy na sua perseguição ao Hank, a única pessoa viva que pode saber o que aconteceu com a esposa e a filha dele, tornando a caçada profundamente pessoal. E essa crônica se encerra com uma imagem poderosa. O Hank McClane, na sua Power Armor, atravessa o deserto de Mojave em direção a uma silhueta inconfundível, as luzes de New Vegas, um dos cenários mais icônicos da história do pós-guerra, porque a estrada para New Vegas não é apenas um caminho geográfico, é uma peregrinação ao coração da maior mentira da Vault-Tec. Lá, sob as luzes de neon que desafiam a escuridão, o confronto final pela alma do pós-guerra aguarda. Porque a guerra nunca muda. Não esquece que tem aquele meu link bacanérrimo da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você ir para sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.